Em 2012, durante a passagem do furacão Sandy pelos Estados Unidos, cirurgiões em Nova York tiveram que cancelar operações de emergência bem no meio da noite. Uma situação desesperadora. Sim, mas o detalhe perturbador, sabe, é que o hospital onde eles estavam não foi inundado. A energia não caiu. Nossa! Pois é. O problema foi que uma subestação de energia, que ficava tipo a quilômetros de distância dali, ficou debaixo d'água. Ah, e aí a conexão cai. Exato. Essa subestação alimentava os servidores centrais de internet da região. Então, sem internet, o hospital simplesmente perdeu na mesma hora o acesso a todos os prontuários eletrônicos dos pacientes. E essa cadeia de eventos ilustra, assim, o verdadeiro pesadelo do planejamento urbano moderno. Com certeza. Porque, olha, o prédio do hospital estava intacto, né? A equipe estava lá preparada, mas o serviço falhou porque uma linha invisível foi rompida a muitos quarteirões de distância. É assustador pensar nisso. Demais. Diante de um desastre ambiental intenso, o colapso do concreto e do aço é só, digamos, o primeiro ato. A crise prolongada mesmo nasce quando essa rede oculta de dependências entra em curto-circuito. Entender a matemática por trás desse colapso em cadeia é justamente a nossa missão na análise de hoje. Então, boas-vindas a quem nos acompanha. Olá para todo mundo! Vamos mergulhar fundo em como a ciência está calculando e tentando prevenir o efeito dominó nas nossas cidades. E bom, para embasar nossa discussão de hoje, vamos analisar o artigo científico intitulado An Impact Risk Assessment Methodology for the Evaluation of the Economic, Social and Operational Resilience of Critical Infrastructures, ou, traduzindo, uma metodologia de avaliação de risco de impacto para a resiliência econômica, social e operacional de infraestruturas essenciais. Um título longo, mas que diz exatamente a que veio. Sim, bem descritivo. Os autores da pesquisa são Antônio Di Pietro, Alberto Tofani, Clemente Fugini, Celina Solari e Gabriele Oliva. O trabalho foi desenvolvido em conjunto por várias instituições de peso, tipo a Agência Nacional Italiana para Novas Tecnologias, Energia e Desenvolvimento Econômico Sustentável, a empresa Rina Consulting e também a Universidade Campus Biomédico de Roma. E este artigo foi publicado na prestigiada revista International Journal of Disaster Risk Reduction, da editora Elsevier, agora no ano de 2026. Uma publicação super recente e de altíssimo nível. Exatamente. Aproveito este momento inicial para convidar quem está ouvindo a seguir o canal, curtir o conteúdo e compartilhar com outras pessoas. Essa é, sem dúvida, a melhor forma de ajudar a difundir a informação acadêmica e científica. Com certeza. E a relevância desse artigo de 2026 está justamente em tentar mapear esse cenário, sabe, de águas turvas. Os autores argumentam que as políticas globais de defesa civil estão passando por uma mudança bem fundamental de foco. Uma mudança de paradigma, né? Exato. O artigo alinha a pesquisa com diretrizes internacionais de peso, como a Diretiva de Entidades Críticas da União Europeia e também o quadro de Sendai das Nações Unidas. E o que muda na prática com essas diretrizes? Então, o pensamento antigo era inteiramente voltado para a resistência física, ou seja, construir pontes mais fortes, muros de contenção mais altos, esse tipo de coisa. Entendi, focar no cimento. Isso! Só que o foco atual mudou para a resiliência sistêmica. A pergunta que eles fazem não é mais se a estrutura vai resistir à água, mas sim como garantir que a função primária da cidade continue sendo executada, mesmo com os danos físicos acontecendo ao redor. Ok, vamos desvendar isso porque nos leva de volta ao exemplo do furacão Sandy que eu comentei no início. E também há outro caso que os pesquisadores citam bastante no artigo, que são as inundações na cidade de Valência, na Espanha. Exemplos perfeitos. Nesses episódios todos, os serviços pararam porque um dependia do outro. É uma corrente. A bomba de drenagem de água da chuva precisa de eletricidade da subestação. Aí a subestação precisa de uma rede de telecomunicações para monitorar a tensão. E a antena de telecomunicação precisa de vias terrestres desobstruídas para que o caminhão de combustível chegue até o gerador. Pois é um ciclo infinito. E para decifrar esse ciclo, os autores introduzem uma metodologia chamada MARIS, que foca exatamente na análise dessas dependências em escala urbana.
E a metodologia MARES, ela traz um diferencial metodológico muito considerável. Porque os modelos anteriores, eles costumavam calcular apenas a propagação da falha. Como assim? Eles só viam o que dava errado. Basicamente, eles desenhavam o desastre ambiental se espalhando pela cidade de forma contínua, até que tudo simplesmente parasse. O MARES, no entanto, introduz cálculos probabilísticos de recuperação em curto prazo, e isso acontecendo simultaneamente ao evento destrutivo. Ah, interessante. Sim, o modelo entende que, enquanto a infraestrutura colapsa, existem equipes técnicas em campo tentando reativar sistemas, sabe? Tem geradores de emergência sendo ligados e rotas alternativas de água sendo abertas no meio do caos. Para visualizar o mecanismo desse modelo, a gente pode pensar na cidade como uma enorme torre daqueles blocos de madeira no estilo do jogo Jenga, sabe? Ah, adoro essa analogia. É bem visual. O desastre ambiental começa a remover peças da base, o que deixa a estrutura instável e pronta para desabar. Mas, nesta versão do jogo, a gente tem uma regra extra. Qual seria? Enquanto as peças estão caindo de um lado, existem pequenas equipes de engenheiros tentando inserir apoios temporários lá do outro lado da torre ao mesmo tempo. Exatamente. E a metodologia tenta calcular exatamente o resultado desse embate dinâmico. Ou seja, quanto tempo a torre aguenta em pé nessa corrida entre a velocidade da destruição e a velocidade das medidas de mitigação. Essa analogia ilustra muito bem a disputa temporal que o artigo tenta modelar. E bom, para calcular quem vence essa corrida, se é a queda ou a recuperação, os cientistas precisam mapear cada um dos blocos dessa torre de Jenga. Mapear a cidade inteira, no caso. Isso, a metodologia exige a seleção e o mapeamento dos setores que são vitais para o funcionamento de um centro urbano. Os pesquisadores focam em 9 áreas estruturais. E quais são essas áreas? Elas incluem a rede de energia, os transportes, a saúde, o fornecimento de água potável, o tratamento de águas residuais, a infraestrutura digital e de telecomunicações, a administração pública, a cadeia de suprimento de alimentos e as forças de emergência e segurança. Caramba, é a cidade inteira mesmo. Sim, é uma visão holística. E se a gente conectar isso a um panorama maior, mapear esses 9 setores é o que permite entender onde a falha começa e para onde ela vai. E a parte que mais chama a atenção no estudo é exatamente como eles fazem esse mapeamento. Porque, para colocar esses 9 setores num computador e fazer a simulação, a intuição diria que eles usariam plantas confidenciais das prefeituras. Ou levantamentos topográficos sigilosos de empresas privadas, né? Exato, arquivos super protegidos. Mas, em vez disso, o estudo propõe o uso intenso de dados abertos da internet. Eles recorrem a plataformas de mapas colaborativos. Sério? Mapas abertos? Sim, aquelas mesmas bases de dados abertas que alimentam muitos dos aplicativos de GPS que a gente usa no dia a dia, sabe? Para desviar do trânsito ou achar a farmácia mais próxima. Nossa, essa escolha representa uma ruptura gigante com os métodos tradicionais de análise de risco. Com certeza. Por que você acha que eles foram por esse caminho? Bom, ao dependerem de bancos de dados estatais secretos ou de redes geradas artificialmente em laboratório, os cientistas do passado criavam modelos que eram excelentes na teoria, mas que não podiam ser reproduzidos de forma independente. Ah, faz sentido. Fica trancado no laboratório. Exato. Imagina uma prefeitura de uma cidade pequena. Ela não conseguiria aplicar o estudo para planejar sua própria defesa civil simplesmente porque não tinha acesso aos dados de infraestrutura fechados de outras agências. É um gargalo burocrático. Totalmente. Ao utilizar informações geoespaciais de código aberto para desenhar os gráficos de risco, a metodologia MARES se torna transparente e acessível. Qualquer autoridade pública pode alimentar o sistema com os dados abertos da sua própria região e rodar a simulação. Mas, peraí, surge uma dúvida inevitável sobre a robustez dessa abordagem, não acha? Qual seria? A gente está falando de arquitetar a resiliência de milhões de pessoas contra um desastre ambiental severo. Mapas abertos são construídos pela comunidade. Um usuário comum da internet pode marcar com perfeição o restaurante do bairro ou a localização de um ponto de ônibus. É fácil de ver. Pois é.
mas é improvável que a população consiga mapear com precisão as válvulas subterrâneas de uma estação de tratamento de água ou o cabeamento interno de uma subestação de alta tensão. O usuário médio não tem como saber onde passa o cabo de força. Exato. Essa falta de detalhamento microscópico não gera pontos cegos que seriam perigosos na simulação matemática. É uma excelente pergunta e o artigo aborda essa lacuna de informação de duas maneiras diferentes. A primeira é a integração de registros municipais complementares. Ah, então eles misturam os dados. Isso, onde o mapa aberto é superficial ou incompleto, os dados oficiais da prefeitura entram para fornecer aquela camada crítica que falta. Mas a solução matemática principal mesmo reside no uso de modificadores de probabilidade. Modificadores de probabilidade. Como isso funciona na prática? É assim, quando o modelo não dispõe da planta exata de uma conexão elétrica entre dois bairros, por exemplo, o conhecimento de engenheiros especialistas é utilizado para calibrar o peso dessa dependência. Entendi. Eles fazem uma estimativa embasada. Exatamente. O cálculo compensa a ausência do cabo físico ajustando a probabilidade de falha com base em fatores observáveis, tipo a densidade demográfica do local, a presença de geradores visíveis na rua ou até a topografia da área. Genial! Eles preenchem os buracos com estatística inteligente. Isso. Não precisa saber cada centímetro do fio se você consegue calcular a chance matemática de ele falhar baseada no ambiente ao redor. E mudando um pouco de ângulo, eu fico pensando que um desastre ambiental tem um ritmo próprio, sabe? O tempo das coisas. A força de uma enchente, por exemplo, não desliga a cidade inteira no segundo zero. A água vai subindo de forma gradual. Sim, é um processo. Ela inunda o subsolo de um prédio de telecomunicações, mas, a bateria do sistema segura as pontas por algumas horas. Só depois que essa bateria esgota é que o sinal de comunicação realmente cai para a população. Perfeito, tem um delay entre o evento e a falha total. Como esse modelo lida com essa janela de tempo e com esse ritmo de degradação da infraestrutura? A metodologia MARES estrutura essa passagem do tempo criando métricas específicas para cada ponto mapeado na cidade. Em vez de registrar simplesmente, se um local funciona ou não funciona, aquele binário de ligado ou desligado, o modelo avalia 3 fatores para cada falha. E quais são esses 3 fatores? Primeiro, a magnitude do impacto máximo, utilizando uma escala de níveis de 1 a 8. Ok, o tamanho do estrago. Isso. Segundo, o intervalo de tempo necessário para que esse impacto atinja o seu pico absoluto, o que pode ser uma janela super curta de 15 minutos ou uma agonia lenta de 4 semanas, dependendo do serviço. Nossa, 4 semanas é muito tempo rolando o efeito dominó. Pois é, e o terceiro fator é o padrão da velocidade de degradação, ou seja, qual é o desenho da curva de piora. Essa distinção das velocidades revela muito sobre como as infraestruturas se comportam de forma diferente sob estresse. Sem dúvida. Se a gente tomar como exemplo uma torre de telecomunicações que fica sem energia, o declínio do serviço tende a ser logarítmico. Ou seja, brutal e rápido. Exato. Quando a bateria acaba, o sinal desaparece por completo em instantes. Não tem meio termo. É um corte seco. Por outro lado, se pensarmos no escoamento de água corroendo o asfalto de uma rodovia de suprimentos, aí o desgaste pode seguir um padrão quadrático. A estrada vai ficando esburacada, os caminhões reduzem a velocidade, o trânsito engarrafa e a capacidade da rodovia vai diminuindo lentamente ao longo de dias. É uma morte lenta do serviço, né? E o modelo aplica essa mesma lógica tridimensional para a recuperação, não só para a degradação. Eles também medem a velocidade do conserto? Sim, eles calculam o nível máximo de conserto que a equipe pode atingir, quantas horas o conserto exige e qual é a curva de velocidade desse reparo. Se é rápido no começo e lento no fim ou vice-versa. E como eles juntam tudo isso? Tendo estabelecido todas essas funções matemáticas, tanto de degradação quanto de recuperação para cada um dos milhares de pontos do mapa, o artigo avança para a fase de simulação computacional. Os pesquisadores aplicam o famoso método de Monte Carlo. Método de Monte Carlo, dá para explicar de um jeito simples para quem está acompanhando a gente?
Claro, em termos bem conceituais, é como se o computador rolasse milhares de dados virtuais para simular inúmeras versões possíveis do mesmo desastre ambiental. Tipo criar realidades alternativas. Exatamente. Em um cenário simulado, a equipe de manutenção consegue chegar à antena de celular antes que a bateria acabe. Sucesso. Já em outro cenário, o dado cai de um jeito diferente. Uma árvore bloqueia a estrada, a equipe atrasa 3 horas, a antena desliga e o hospital local perde o contato com as ambulâncias. E ao rodar dezenas de milhares desses cenários paralelos, as probabilidades começam a revelar um padrão consistente. O sistema cruza os dados minuto a minuto, mostrando de forma supervisual onde o reparo conseguiu conter a falha e onde a destruição ultrapassou a mitigação. E a falha vai se espalhando pela rede urbana. O que nos leva à necessidade de ver tudo isso fora da teoria. Porque aqui é que a coisa fica realmente interessante. Toda essa arquitetura computacional complexa precisava de um teste de estresse no mundo real. Com certeza, teoria só no papel não salva cidades. Exato. E é aí que o estudo aplica todo esse referencial na cidade de Camerino, situada lá na região central da Itália. E Camerino oferece o ambiente urbano perfeito para testar resiliência sistêmica. Trata-se de uma cidade com relevo acidentado, tem uma infraestrutura histórica complexa que se mistura ali às necessidades de uma grande universidade local. Uma mistura de antigo e moderno. Isso. E, além disso, a região possui um histórico trágico de desastre ambiental. Eles sofreram danos profundos no grande terremoto de 2016. Então, para a simulação, os autores mapearam 614 pontos de infraestrutura vitais dentro do município. E a lista de locais mapeados é bem abrangente. Envolve desde o principal complexo de saúde da região, que é o Hospital Santa Maria della Pieta, passando pelas centrais de distribuição do aqueduto, subestações elétricas, até o núcleo da administração pública e a central de segurança governamental. Uma rede super conectada. Sim, tendo inserido esses 614 nós na simulação de Monte Carlo, eles desenharam as conexões invisíveis entre todos eles. E o modelo gerou análise de mais de 190 cadeias de dependências críticas rolando ao mesmo tempo. 190? É muita variável. Muita. Os cientistas acompanharam, por exemplo, o que aconteceria com uma central da Polícia Municipal se a subestação de energia primária falhasse, o que, por tabela, derrubaria a bomba de água, que, por sua vez, comprometeria o sistema de resfriamento do rádio da polícia. É o verdadeiro efeito dominó. E a observação dos resultados dessas milhares de simulações virtuais em Camerino expôs padrões que, olha, muitas vezes desafiam a nossa percepção intuitiva de segurança civil. Lendo os gráficos de risco consolidados pelos pesquisadores, a tendência natural seria assumir que os edifícios maiores, com mais recursos e maior importância estrutural, seriam os pontos mais seguros da cidade contra o efeito dominó. Tipo, o hospital gigante vai ser a fortaleza, né? Exato. A gente pensa que o hospital é indestrutível. Mas o que é fascinante aqui é que a análise revela um paradoxo notável nesse sentido. Locais que concentram a prestação de serviços essenciais para uma parcela muito extensa da população, como o Hospital Central, a sede da prefeitura ou o campus da universidade, funcionam matematicamente como grandes amplificadores do risco social dentro da rede. Espera, os hospitais são amplificadores do risco? Exatamente. Mas a princípio classificar um hospital, que é literalmente o epicentro do salvamento, como um amplificador de risco durante um desastre ambiental, parece totalmente contraditório. Parece, mas a explicação reside na concentração da demanda e na fragilidade das rotas de acesso a esses serviços. Como assim? O problema não é o prédio em si. Não. Mesmo que o hospital possua uma infraestrutura interna formidável, sabe, com múltiplos geradores de energia e suprimentos próprios, ele atua como o ponto focal para onde milhares de cidadãos convergem durante a crise. Todo mundo tenta ir para lá. Ah, entendi. É um funil? Exato. Se a energia da cidade cai e os semáforos param de funcionar, isso gera acidentes que bloqueiam as principais vias de acesso ao hospital, então a capacidade do hospital de operar perfeitamente não importa mais. Nossa. Socialmente, o serviço falhou, porque a população simplesmente não consegue acessá-lo.
A interrupção de um único elo na longa cadeia que sustenta o fluxo de pessoas e recursos até o megapolo faz com que o impacto recaia sobre um volume massivo de indivíduos simultaneamente. Eles centralizam a fragilidade do sistema urbano. Certíssima observação. É a falha do acesso, não da estrutura em si. Então, pelo simples fato de serem vitais e centralizarem a demanda toda, a queda deles, ou das vias que levam até eles, eleva as métricas de impacto social para níveis alarmantes quase que instantaneamente. O colapso nessas estruturas irradia a paralisação para a cidade toda. É bem por aí. E, em contrapartida, as simulações em Camerino identificaram componentes da infraestrutura que atuam como defesas fundamentais. Os heróis improváveis da rede. Exatamente. Determinados nós intermediários, como centrais de telecomunicação secundárias, entroncamentos de rodovias e postos policiais locais, frequentemente agem como amortecedores do efeito em cascata. Amortecedores. De que jeito? Isso ocorre especialmente quando esses locais menores são projetados com sistemas de redundância. Tipo, se eles tiverem painéis solares próprios, baterias de longa duração ou sistemas de rádio independentes. Eles absorvem o impacto inicial e freiam o avanço do dominó. Exato. Se a rede de energia do quarteirão apaga, mas o posto policial local consegue manter suas comunicações internas ativas com recursos próprios, ele não repassa a falha adiante para o sistema de emergência geral da cidade. Ele corta a corrente. Ele ganha tempo precioso para que as equipes de recuperação restabeleçam serviços maiores antes que a crise escale. A descoberta desses amortecedores tem uma aplicação direta e super prática para a administração pública. O mapa de risco gerado pela metodologia MARES não é apenas, uma representação visual bonita de um desastre ambiental iminente. Ele se torna um guia de investimentos cirúrgicos para a defesa civil. Sim, é uma ferramenta de gestão de orçamento. As autoridades podem identificar no mapa qual rua específica ou qual prédio exato oferece a melhor relação de custo-benefício para a instalação de baterias extras ou reforço da tubulação de água. E isso é poderoso, porque se a matemática aponta que fortalecer uma subestação periférica atrasa o colapso do mega-hospital em 12 horas, é para lá que o orçamento preventivo deve ser direcionado. A pesquisa demonstra que tentar tornar a cidade inteira invulnerável é financeiramente impossível. Mas fortificar os pontos estratégicos que freiam a propagação da falha, isso sim é algo viável e cientificamente mensurável. Exato. Não dá para blindar tudo, tem que escolher as batalhas certas. Para amarrar a nossa compreensão sobre esse trabalho da Elsevier, é crucial reconhecer o seu impacto real no campo do planejamento urbano. Estamos lidando com um avanço metodológico rigoroso. Sem dúvida. Ao integrar dados de mapeamento aberto com aquelas métricas tridimensionais de degradação temporal e recuperação que a gente discutiu, os autores entregam ferramentas muito valiosas baseadas em evidências concretas. São dados estruturados para garantir que as políticas de resiliência e a defesa civil atuem no lugar certo e na hora certa. E o mais importante, muito antes que o próximo evento climático severo coloque a estrutura física da cidade à prova. Prevenção inteligente. Exato. E o aprofundamento nesse modelo levanta um debate sobre o próprio desenho arquitetônico dos centros urbanos do futuro, sabe? O artigo nos mostra, matematicamente, que sistemas altamente centralizados, onde um único ponto concentra toda a demanda e a dependência de milhares de pessoas, são estruturalmente muito vulneráveis. É colocar todos os ovos na mesma cesta. Isso nos convida a repensar se a construção contínua de imensos complexos hospitalares ou centrais únicas de tratamento de água gigante é realmente a melhor estratégia de longo prazo. A busca pela resiliência urbana talvez passe por uma descentralização radical. Uma abordagem baseada em fragmentar a dependência em vez de concentrá-la, não é? Perfeito. O futuro das cidades pode residir em micro-redes distribuídas de energia, captação de água e serviços de emergência autossuficientes em cada bairro. Bairros independentes. Sim, sistemas que operam de forma interligada nos dias normais, mas que conseguem se isolar e funcionar de maneira autônoma se a região metropolitana ao redor colapsar. Se um desastre atinge uma zona da cidade, o bairro vizinho não perde seus serviços básicos. Porque ele não depende de um fluxo que precisa atravessar a área devastada. Exatamente.
fica essa reflexão sobre a evolução do nosso planejamento territorial. Uma reflexão mais do que necessária diante das projeções de eventos climáticos cada vez mais intensos que a gente vem acompanhando. A imagem inicial da água turva cobrindo a raiz dos problemas ganha sem dúvida um pouco mais de clareza com metodologias capazes de antecipar o caos. E com isso, concluímos aqui a nossa análise profunda de hoje. Como aviso formal e obrigatório, informamos que o conteúdo desta análise é uma síntese automatizada com apoio de inteligência artificial criada para difundir o conhecimento científico. Obrigada por me receber, foi uma ótima conversa. Eu que agradeço. Agradeço imensamente também a companhia de quem nos escutou até aqui e até o próximo Mergulho no Conhecimento.